Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo. A gente fala direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Produtor de leite, o que você faz quando a vaca não emprenha? Eu sei que vaca vazia é prejuízo para a fazenda e descartar o animal é a primeira opção. Mas e se eu te falar que existe uma técnica que simula a aparição e faz a vaca produzir leite? É a chamada indução de lactação e quem vai explicar tudinho pra gente é a médica veterinária Michele Bastos. Bom dia, Michele. Bom dia, Juliana. A gente já conversa sobre essa técnica. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, ligue no 0800 941 2000 ou mande no WhatsApp 16 98181 8687. Também vale comentários, viu? Michele, indução de lactação, o que é essa técnica? Ela simula... Seria uma gravidez psicológica na vaca? Como que é? Quase isso. Certo. Se a gente a gravidez, a gestação da vaca, né? Ela dura aí aproximadamente 9 meses. Mas então a gente não vai simular essa gestação por completo. O protocolo dura 21, 23 dias ali nesse período até iniciar a lactação. Então a gente pega o finalzinho da gestação já juntando com o momento do parto. Então, o que o protocolo faz é imitar, é simular o finalzinho mesmo da gestação, os últimos dias da gestação, com o momento em que a vaca iria ter o parto, né, iria ter o bezerro e iniciar a produção de leite. Então, é essa fasezinha final que o protocolo simula. O protocolo é feito com o que, Michele? Ele basicamente, a gente vai fornecer para o animal os mesmos hormônios que são relacionados com a gestação. Certo. Então, quando a gente tem lá o final da gestação, o hormônio que mantém a gestação da vaca é a progesterona. Então, o final da gestação, a gente tem um nível bem alto de progesterona circulante nesse animal. E também, junto com a progesterona, a gente tem um nível bem alto de estrógeno. São os dois principais hormônios aí no final da gestação. Então, o protocolo, a gente vem com a aplicação desses dois medicamentos à base de progesterona e estrógeno nos primeiros dias do protocolo. E a gente finaliza o protocolo com algumas aplicações aí de um medicamento que é muito relacionado com o momento do parto, tá? Que é o caso ali que a gente usa o cortiflano no finalzinho do protocolo. Então, ele está relacionado com o mecanismo ali do momento do parto, que a vaca interpreta que se ela tem aquele hormônio circulante, aquele medicamento circulante, é como se ela estivesse passando pelo momento do parto e desencadeia todo o processo de produção de leite. Bom, para o nosso pecuarista, quais são os benefícios da indução de lactação? Acho que o grande benefício é, como você comentou no início ali, né, na introdução, uma vaca vazia para um produtor de leite, ela representa um prejuízo imediato para ele, porque se ela está vazia, ela vai fechar, finalizar a lactação que ela está no momento, e se ela não emprenhou, se ela permaneceu vazia, ela não vai ter uma próxima lactação, ou ela vai demorar muito tempo para ter uma próxima lactação. Isso é prejuízo para o produtor. Ficar com a vaca vazia no rebanho, na hora que ela secar, se ela já não estiver pronta para parir novamente, ela vai ficar seca e vazia. Isso é um prejuízo muito grande para o produtor. Então, ele tem duas opções. Ou ele fica no prejuízo e mantém essa vaca no rebanho, ou ele descarta esse animal. E no momento que ele descarta, talvez ele vai ter que vender um animal de boa produção, de boa genética, por um preço não tão alto. Sim. Por ela estar seca e vazia. Então, é prejuízo, independente da escolha do produtor, representa um prejuízo para ele. E a indução, ela vem exatamente para contornar isso aí. Então, é uma ferramenta que o produtor tem na mão para corrigir essa falha. Então, ele pega uma vaca que às vezes já está em final de lactação, que aconteceu alguma falha em manejo, que não conseguiu emprenhar esse animal, e seca esse animal e entra com um protocolo para iniciar uma nova lactação. Bom, ninguém quer ter prejuízo, né? Então vamos já para a prática da coisa, Michele. Vamos. Como que seria esse protocolo, então? Uma coisa que é muito importante, assim, antes de pensar no protocolo em si, o que é muito importante o produtor avaliar? Esse protocolo, ele é para um animal que a gente chama de descarte involuntário. Tá. É uma vaca que naturalmente, ela não seria descartada. É uma vaca que ainda é jovem, boa de produção, está saudável clinicamente, não tem nenhum problema
que realmente impeça a reprodução dela, que realmente ela ficou vazia por alguma falha de manejo reprodutivo ou por alguma outra falha que acarretou, às vezes alguma alteração ambiental, alguma coisa que acarretou que essa vaca não ficou gestante quando ela precisava ficar. Isso é o que nós chamamos de descarte involuntário. Esses são os animais de eleição para essa técnica. Vacas que são descartes voluntários, ou seja, que já são mais velhas, que têm algum problema clínico, uma mastite crônica, são animais que precisam ser descartados. Esse animal, ele não é o ideal colocar num protocolo, ela realmente precisa ser descartada do rebanho. Então essa seria a premissa básica para pensar no protocolo. Depois avaliação clínica, tudo isso dos animais, nutrição, tudo isso tem que estar ok. Porque o protocolo, como a gente falou, vai simular um parto, o final da gestação e um parto. Se a vaca não estiver bem nutrida, não estiver saudável, não estiver clinicamente saudável, podem ter alguns problemas aí em decorrência disso. E o protocolo em si são aplicações diárias de medicamentos que simulam esse final da gestação e o parto. Então é um protocolo, ele começa com aplicações simultâneas de estrógeno e progesterona, que são medicamentos aí que a gente inclusive usa nos protocolos de ATF, então são os mesmos medicamentos. Depois a gente para o estrógeno e para a progesterona e leva adiante o estrógeno por mais alguns dias. Durante todo o protocolo a gente faz aplicações de BST, né, que é o hormônio aí, que é a somatotropina, que é o hormônio que estimula a produção do leite, e no final a gente termina com o cortiflan aí, que é o medicamento aí que faz com que a vaca simula realmente como se ela estivesse parindo. Muito bem. Tá? É basicamente isso o protocolo. E aí ela já inicia o processo de produção de leite, inicia uma nova lactação. Tudo isso vai durar em média quantos dias mesmo? Até ela iniciar a lactação, aí o protocolo 21 dias, e ela no 23º ela já está na lactação, ela já está na ordenha. Olha que beleza, então. Bom, aí de resultados, porque a gente sabe que a equipe da Ouro Fino está a campo realizando vários testes e tem como já mensurar uma vaca por uma gravidez fisiológica, né, natural, quanto que ela produziu de leite e depois ela não emprenhou e fez a indução? Quanto que foi a média de produção? Sim, a gente tem vários estudos comparativos, a gente vem acompanhando bastante os resultados de campo. Normalmente, se você compara o mesmo animal, a lactação anterior, que é o que a gente chama de lactação fisiológica, que foi quando ela iniciou após o parto, se você faz essa comparação com a lactação induzida, a gente fala aí aproximadamente, na média, a gente pode colocar aí 80% da lactação. Então, ela com a lactação induzida, ela vai produzir 80% do que ela produziu antes da lactação fisiológica dela. Isso pode variar, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, dependendo dos animais. Na média, a gente trabalha aí próximo dos seus 80%. Número bom, hein? 80%, Sim, bem alto. É uma produção bem significativa aí, que vale a pena realmente você trazer esse animal para lactação e não deixar ela parada, né, seca e vazia na propriedade. Porque a gente falou em prejuízo, imagino que o protocolo custa barato em Sim, relação à perda do animal. Com certeza, nem se compara. Ok, bom, agora então a gente vai ver na prática uma fazenda que adotou a indução de lactação. Esse exemplo é lá do Rio Grande do Sul. O casal Eric e Amable já não está mais na lida do campo, mas eles lembram com carinho da época em que compraram as primeiras vacas para a fazenda, há mais de 35 anos. E não tinha toda essa tecnologia, a ordenha era manual. Começamos com um pouquinho de vaca e fomos indo, começamos com umas 6 vacas mais ou menos. Depois fomos comprando mais uma. Primeiros anos trabalhamos só na lavoura. Tinha uma vaca, 2 de leite, né? Mas para o gasto, fazia queijo. Depois que foi começado com as vacas. Mas sempre acompanhei ele na lavoura, sempre. A atividade do leite começou a crescer na agropecuária Leve a partir de 1999. Hoje são em torno de 240 vacas em lactação, com produção diária de 8.500 litros de leite. E pensa que a família está satisfeita? A gente vem nesse crescente e quer agora, em final de 2016, chegar a 10 mil litros, que hoje nós estamos com uma média de 8.500 litros dia, né? Queremos chegar a 10 mil litros até o final do ano. Para aumentar a produção de leite, uma das técnicas utilizadas na agropecuária Leve é a indução de lactação. Essa técnica permite que as vacas deem leite, mesmo não tendo parido um bezerro. O protocolo de indução, um dos grandes benefícios desses é a gente conseguir com que esses animais que não estão emprenhando
voltar a produzir. O acompanhamento do médico veterinário é importante, principalmente para avaliar quais vacas podem receber a técnica de indução de lactação. A gente tem que ver a sanidade deles, se não tem nenhum problema de casco, se são animais, às vezes, que estão com algum problema de mastite. O bom também é que esteja com score corporal ideal e também que tenha um período seco, que eles tenham um descanso também, como é o normal de uma vaca que tá prenha e queria parir. A técnica de indução de lactação apresenta muitas vantagens para o produtor. Além das vacas voltarem a dar leite, elas podem emprenhar novamente desde que não tenham nenhum problema reprodutivo crônico. É uma técnica que precisa ser aplicada, porque ela dá resultado, porque hoje a reposição de animais é uma parte cara da fazenda. Então, tu conseguindo reaproveitar e não descartar animais de alto valor genético, eu acho que é uma ferramenta extremamente necessária. Se a tecnologia vem para facilitar a vida do homem do campo, aqui na Agropecuária Leve ela tem espaço garantido. É extremamente importante a parceria com a Ouro Fino aí, não só na questão além de estar vendendo os produtos que são de muito boa qualidade, de estar aí prestando sempre uma assessoria. Isso é uma troca de informação que sempre vai agregando para a fazenda. Bom, a gente teve uma informação super interessante nessa reportagem. Fez o protocolo de indução no animal, depois pode voltar para o protocolo reprodutivo para ela emprenhar? É isso, Michele? Exatamente isso. Essa é uma das grandes vantagens aí da indução. Além de trazer a vaca para a produção novamente, é que depois que ela voltou para a produção, você ainda pode trabalhar a reprodução dela sem nenhum problema, sem nenhuma contraindicação e com excelentes índices de prenhez depois. Então, a vaca não emprenhou anteriormente, secou esse animal, entrou com o protocolo de indução à lactação, ela iniciou a lactação, 30 dias depois que ela está no leite, é importante o veterinário avaliar esse animal, se ela tiver ok, já pode soltar um protocolo de ATF nesse animal, tranquilamente, e os índices de prenhez são muito bons. A gente tem vários estudos aí acompanhando, a gente está conseguindo índices aí muito bons, ou seja, não só volta a vaca para o leite, mas também ajuda a corrigir o problema do porquê ela não emprenhou anteriormente. Gente, a técnica de indução de lactação é quase um milagre, né, dentro da fazenda. Bom, e a gente viu também informações importantes que valem ser ditas, né, serem ditas aqui. A importância de ter o acompanhamento do médico veterinário, né, Michele? Isso que você mencionou anteriormente também da sanidade que tem que estar em dia. Isso. São fatores importantes para ter também sucesso na técnica. Com certeza. É como a gente fala, são premissas básicas para o sucesso da técnica. Então, pensar na sanidade, avaliação clínica do animal como um todo, né? Então, na reportagem até cita a questão de problema de casco, mastite. Então, não adianta a gente pegar um animal que às vezes tem um problema de casco, que tem dificuldade de locomoção, que aquilo gera um estresse, gera dor para o animal, o protocolo não vai resolver esse problema. Então, talvez você não vai ter um sucesso no protocolo porque tem outro fator influenciando no resultado, uma mastite crônica. Então, são fatores aí que têm que ser avaliados pelo médico veterinário e levados em consideração na hora de selecionar quais animais estão aptos a receberem o protocolo. E foi mencionado também o descanso que precisa, né, como se tivesse tido aparição normal. Isso, porque o normal, né, dentro de um ciclo normal da vaca de leite, ela tem a lactação, vamos colocar aí uma lactação média durando 305 dias ali, você tem essa lactação, chega no final da lactação, a gente fala muito, tem que secar o animal. O que é? É colocar os medicamentos lá adequados nos tetos, né? E fazer com que esse animal pare a produção de leite, né? E ela descansa, ou seja, ela fica sem produzir leite, que é esse período seco que a gente fala, o ideal é no mínimo 60 dias, né? Por volta de 60 dias. Quando a gente vai fazer indução à lactação, isso também é importante. Antes de começar o protocolo de indução, a vaca tem que estar seca por 60 dias. Aí a gente faz o protocolo para renovação das células ali da glândula mamária, porque senão depois ela não vai ter o mesmo potencial de produção na próxima lactação.
Ok, informações excelentes. E por falar em leite, a Ouro Fino Saúde Animal está concorrendo ao troféu AgroLeite 2017 na categoria Medicamentos. A gente está em busca do bicampeonato. Acesse www.troféuagroleite.com.br/indicação e indique a Ouro Fino. Mais informações sobre todas as soluções Ouro Fino, acesse ourofinosaudeanimal.com. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, tchau. E muito obrigada também pela sua companhia. Sexta tem mais um feriadão e a gente adiantou para amanhã nossa prosa especial com transmissão aqui pelo canal e também pelo Facebook da Ouro Fino. A gente vai voltar a falar de leite. Nosso convidado é o pecuarista Maurício Coelho, da Fazenda Santa Luzia, referência nacional em gado girolando. Ele vai dividir com a gente todo o trabalho e os desafios da propriedade. Prosa boa, hein? É a partir das 11h30 da manhã pelo horário de Brasília. Você, claro, é o nosso convidado mais do que especial. Até amanhã. Tchau, tchau.